Boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus inunde o seu coração, da sua família. Que bom você estar aqui conosco para juntos louvarmos o nome do Senhor. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, quero te encorajar a fazer isso nesse momento. E após você se inscrever, vai aparecer ali um sininho que, se você clicar, você vai ser notificado todas as vezes que nós tivermos um vídeo novo aqui no nosso canal. Isso pode ser muito bom e abençoador para a sua vida. Nós vamos começar o nosso culto agora, vamos louvar o Senhor, vamos adorar a Deus, estudar a sua palavra, mas se você pode e deseja, eu queria te encorajar a enviar nesse momento esse link para algum amigo, para um familiar, talvez para o grupo da sua família, e convidar mais pessoas para estarem conosco. Enquanto você faz isso, eu gostaria de orar. Vamos orar juntos, vamos invocar o nome do Senhor, pedir que Deus se manifeste nas nossas vidas nessa noite. Vamos clamar e invocar a presença do Senhor. Feche seus olhos, se você pode, onde você se encontra. Pai, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus soberano e está no controle de todas as coisas. Esses dias e semanas não têm sido fáceis, mas em tudo o teu povo é aperfeiçoado e o Senhor trabalha, Senhor, em nossas vidas. Eu te agradeço pela tecnologia, porque mesmo estando distantes, podemos nos reunir nesse momento. E eu quero te pedir, Pai, clamar que a tua presença nessa noite possa inundar a vida dessa pessoa que está aqui conosco, possa inundar, Pai, o coração dessa pessoa que vai ouvir a tua palavra, enquanto nós louvamos, enquanto estudamos o texto bíblico, que em nome de Jesus, a tua graça, Deus, transforme as nossas vidas, Deus, transforme o nosso coração, o nosso caráter, que seja uma noite abençoada, Deus, na tua presença. Esteja conosco. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, como vocês já sabem, a Igreja Batista Sul está funcionando à distância, está funcionando online, devido a tudo que nós estamos vivendo. Portanto, eu queria te atualizar da programação da nossa igreja nessa semana. Começando na quarta-feira, no YouTube, Ibisu JF, nós vamos ter uma live diferente. Nós finalizamos o estudo Descobrindo as Doutrinas da Graça e nessa quarta vamos ter uma live de louvor e adoração. Então o pastor Biratã vai estar ali com as suas capacidades musicais, com a sua espiritualidade, que é comum a ele, louvando e adorando o nome do Senhor. Eu quero te encorajar a estar com ele, estar conosco naquela quarta-feira à noite, para juntos nós louvarmos o nome do Senhor. Vai ser uma live diferente aqui no nosso canal, eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Às 19h30 na quarta-feira. Na quinta, às 21 horas, no Instagram IbisuJF, nós vamos ter uma live para tirarmos dúvidas dos livros de 1º e 2º Reis. Então você que está lendo a Bíblia conosco, ou mesmo você que não está lendo, se você quer aprender mais a respeito de 1º e 2º Reis, vem estar conosco na quinta às 21 horas para crescermos juntos, respondendo perguntas que serão enviadas, e se você desejar na hora também pode fazer uma pergunta relacionada a esses livros. Esteja conosco e vamos aprender mais sobre esses livros. E no domingo pela manhã, às 10 horas, no Instagram IbisuJF, nós teremos a nossa escola bíblica para adultos e para jovens e adolescentes, também no Instagram, também às 10 horas, no perfil relevantes.ibisujf, nós teremos também um estudo. Quero te convidar a estar conosco e naturalmente às 19 horas, se o Senhor permitir, estaremos aqui novamente. Você que entende que Deus é soberano de todas as coisas e o Senhor de tudo, eu tenho certeza que você tem permanecido fiel no seu dízimo, nas suas ofertas, e eu quero te encorajar a assim prosseguir de fé em fé, de glória em glória, continuando a servir ao Senhor. A igreja de Jesus não parou, o que Deus está fazendo não foi paralisado, o projeto de Deus continua, a Ibisu continua trabalhando bastante, servindo ao Senhor. Então, você pode também, naturalmente, como tudo na sua vida espiritual está prosseguindo, também prosseguir na sua aliança de entregar o seu dízimo. Você pode também entregar uma oferta ao Senhor e adorá-lo com seus bens materiais, e para isso você pode depositar, ou, que é até melhor e preferível, se você tem condições, fazer uma transferência bancária, porque dessa forma você não fica exposto
ao sair de casa. De uma forma ou de outra, a conta da nossa igreja está aqui disponível e você pode adorar o Senhor com seus bens materiais através dessa maneira. E nós queremos orar nesse momento, mais uma vez, antes de louvarmos ao Senhor com canções, para que Deus multiplique os recursos na vida do teu povo, para que Deus multiplique os recursos na sua vida. Nós temos orado por isso e orado por milagres. E tem sido impressionante perceber como Deus tem feito coisas incríveis nessas semanas, através de pessoas da nossa igreja, através de pessoas que não são parte da nossa igreja, mas é muito bonito ver essa dinâmica de Deus e como Deus tem feito coisas maravilhosas. Então nós vamos continuar orando por milagres. Ainda hoje, um irmão estava testemunhando para mim como que Deus levantou um amigo sem que ele pedisse nada. E ele, autônomo, não podendo trabalhar nesse momento, um amigo dos Estados Unidos enviou para ele uma oferta que vai suprir suas necessidades por 4 meses, sem que o irmão pedisse nada, fruto de oração, resposta, enquanto ele estava ali clamando ao Senhor um milagre na sua vida. Deus fez, Deus pode fazer quando a gente menos imagina, da forma que a gente menos espera. Então eu quero te encorajar a orar nesse momento. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Ó Pai, nós cremos que tudo o Senhor pode fazer. E eu sei que algumas pessoas que estão orando conosco nesse momento, elas realmente estão preocupadas, algumas até desesperadas, sem saber, Deus, como vai ficar a sua vida financeira, o seu planejamento familiar. E eu quero te pedir, Deus, que primeiramente o Senhor tire toda a preocupação, ansiedade, medo, angústia, que a paz do Senhor reine nesse coração, Pai. E eu oro, Deus, para que o Senhor faça milagres, eu oro para que o Senhor continue a operar maravilhas, que o Senhor, Deus, abra portas de trabalho onde estavam fechadas, que o Senhor levante recursos, levante pessoas para abençoar, e aquele que está orando comigo nessa hora e que não está em necessidade, que o Senhor toque no coração dessa pessoa, para que ela seja instrumento do Senhor na vida de outros. Que em nome de Jesus o Senhor abençoe, Deus, cada pessoa, cada lar, cada família que está orando aqui conosco, que o Senhor tenha misericórdia do nosso país, que o Senhor tenha misericórdia das famílias do Brasil, Deus, sobretudo nessa questão da pandemia, que a Tua graça, Tua misericórdia, Tua piedade esteja sobre o Brasil e sobre o mundo, que a Tua mão de poder venha fazer algo, Deus, diante de tantas mortes, tantas calamidades. Senhor, oramos pelo nosso Brasil, diante de tanta instabilidade, que a misericórdia do Senhor seja manifesta, que o Senhor cuide, Pai, dos nossos governantes, em todas as instâncias, e que haja paz, equilíbrio, sabedoria, para que eles possam gerir o nosso país da melhor forma possível, Senhor, para o bem e a alegria do povo. Deus, em nome de Jesus que nós oramos, amém, Senhor. Meus irmãos, vamos louvar o Senhor, como nós fizemos na semana passada. Se você deseja cantar, se você deseja se levantar, como você quiser, assentado, onde você quiser, onde você desejar, mas louve ao Senhor nesse momento. Convido você, meu querido irmão, aí onde você está, na sua casa, com seus familiares ou mesmo só, que você possa cantar ao Senhor de uma maneira diferente nesse domingo, de uma maneira que não agrade somente ao seu coração, mas agrade ao coração de Deus. Vamos juntos, declare a Ele: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anuncia Ele, anunciai entre as nações
Ele. Cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações o que? A sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Declare, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele escolheu um local sobre modo excelente para habitar, e não é em templos feitos por mãos, como diz a palavra, mas é sim no meu e no seu coração. Você e eu somos santuários de Deus, casa escolhida e favorita do Senhor. Então onde você estiver, meu querido, onde você estiver agora, você pode agradecer a Ele, você pode exaltar a Ele, você pode cultuar a Ele. Aleluia! Oh! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E onde estamos, eu não sei como você está agora, meu querido, mas eu digo que o Senhor está aí contigo. E você pode falar com Ele, você pode clamar a Ele, você pode abrir o seu coração diante dEle, se render a Ele e ouvir a sua voz aí onde você está. Por isso eu quero te desafiar a não ficar apático no período desse culto, não como alguém como que assiste um programa de televisão, mas como alguém que está interagindo e se entrega e adora, e se rende diante dEle. Então eu quero te convidar, querido, a, se você estiver sentado, você se levantar, onde você estiver, da maneira que você estiver, declare a Ele assim, ó: a Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti, tudo está em Ti. Fale pra Ele: por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar, tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará, sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Vamos declarar mais uma vez. Declare a Ele: a Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti, tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Declare a Ele: tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará, sei que há de existir novo amanhã preparado
isso preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, fala pra ele. Eis-me aqui, se apresente a ele, fala com ele. Jesus, eis-me aqui. Esse é o melhor momento para você estar nele. Jesus, ele é o nosso refúgio. Eis-me aqui, ele é fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Jesus, oh, obrigado, Senhor. Eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Aleluia. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1. Nós leremos o verso 16 e 17. Se a sua Bíblia está longe ou o celular está longe, fica tranquilo, você pode acompanhar a leitura aqui comigo. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Eu quero te explicar nessa noite o que é o Evangelho. Se Deus nos permitir, esse é o nosso objetivo, que ao final dessa preleção, você saiba responder de uma forma mais precisa o que é o Evangelho. Disso depende a sua vida. Compreender de fato o que é o Evangelho é determinante para você saber onde você passará a sua eternidade. Se nós pudéssemos sintetizar esse texto, esses 2 versículos, e colocá-lo em uma frase mais curta e objetiva para te auxiliar na compreensão, eu diria o seguinte, que o Evangelho é o poder salvador de Deus por meio da fé. O Evangelho é o poder salvador de Deus por meio da fé. E justamente porque o texto bíblico fala dessa salvação, é que nós estamos dizendo a você que compreender o que é Evangelho é determinante
no que diz respeito a onde você passará a sua eternidade. É algo vital, é algo que você realmente precisa compreender. Porque se o texto bíblico está falando que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de quem crê, então fica implícito e é verdadeiro que nós precisamos ser salvos. E se nós precisamos ser salvos, quem precisa ser salvo é porque está numa condição, numa situação que não é favorável. E essa é a condição do ser humano antes de ser salvo por Deus através do Evangelho. Então, mais uma vez eu digo, preste bastante atenção nessa noite. Essa palavra pode transformar a sua vida. E eu tenho certeza que você que é evangélico, talvez pensou aí, pelo menos muitas pessoas, essa pregação vai ser uma pregação evangelística. Eu já sei o que o pastor vai falar nessa noite. Eu quero te alertar de uma verdade muito triste. A maioria dos evangélicos no Brasil estão indo para o inferno, porque não compreendem o Evangelho, vivem religião, mas não conheceram ainda o Evangelho de Deus. Portanto, não se fie no fato de você ser evangélico. E não pense que essa é mais uma palavra que não vai acrescentar nada na sua vida. Pelo contrário, é fundamental que você escute bem atentamente, para que se você de fato conhece o Evangelho, possa ser encorajado. E se há algo que você percebe que estava equivocado, que nessa noite você possa ajustar os seus ponteiros e ajustar a sua bússola. Para que você possa entender bem o que é o Evangelho, eu quero começar nessa noite te explicando o que não é o Evangelho. Eu quero te explicar o que é religião. E você talvez vai perceber que o que você vive não tem nada a ver com o Evangelho, mas é pura religião. E falando de religião, eu quero falar da antiga religião e depois eu vou falar da nova religião. Por fim, nós então traremos de volta a temática do Evangelho, deixaremos claro o que é o Evangelho e concluiremos a nossa mensagem. Então, o nosso plano é, vamos falar da velha religião, da nova religião, depois vamos mostrar o que de fato é o Evangelho e aí nós concluímos. Pensando na velha religião, eu quero dizer para você que a humanidade, o ser humano, ele anseia por aceitação. Como nós somos criados por Deus e criados por Deus com um propósito, quando nós vivemos longe desse propósito, que é vivermos para Deus, existe em nossa alma, existe em nossos corações uma sede, um vazio, uma necessidade existencial de sentido, de propósito, de aceitação. Então as pessoas, elas buscam de variadas formas, em diversos contextos, e a religião, seja ela qual for, ela vai oferecer um meio para a pessoa encontrar essa aceitação, encontrar essa realização existencial, preencher esse vazio do coração. A religião vai propor essa aceitação por meio da autojustificação. A religião vai dizer para você, faça isso, faça dessa maneira e faça dessa forma. E no fim você será salvo. No fim você será aceito. No fim Deus vai te recompensar. A divindade vai te proporcionar. Você vai evoluir. Não importa. Qualquer que seja a religião, esse é o ritmo da religião, esse é o parâmetro da religião, inclusive a religião evangélica. As pessoas vêm à igreja evangélica, aprendem uma série de regras como não matar, não roubar, não beber, não fumar, não falar palavrões, usar roupas que sejam evangelicamente corretas, vir aos cultos, entregar a sua contribuição financeira e no final Deus vai te abençoar nessa terra, te prosperando. Isso é uma ênfase de muitas religiões evangélicas, e também vai te recompensar te dando a eternidade. Então, nessa perspectiva da religião, a salvação é algo que você recebe no fim da sua vida depois de cumprir uma série de regras. E não há diferença nenhuma dessa religião evangélica para o catolicismo, para o islamismo, para o espiritismo. Qualquer outra religião se resume a isso, a esse código de comportamento,
a esse conjunto de regras, onde a pessoa traz a si mesma uma autojustificação. Então, ela segue uma série de normativas para se sentir bem, para se sentir aceita. E um caminho que auxilia nesse processo de autojustificação é o que nós chamamos de ascetismo religioso. O que é isso? É essa forma de viver religiosa, onde você se aparta do mundo, onde você vive de uma forma diferente, usando uma roupa diferente, falando um linguajar específico daquela religião, e isso você encontra em todas as religiões, inclusive dentro da fé evangélica. Então, as pessoas evangélicas, nesse ascetismo, no passado não viam televisão, não praticavam esporte, sobretudo futebol, e hoje continuam com uma série de regras, formando esse gueto evangélico, onde as pessoas se sentem seguras, protegidas e aceitas. Essa é a velha religião. Essa velha religião não tem mais tanto apelo das pessoas na pós-modernidade, pelo contrário. Nós estamos vivendo agora um período de uma nova religião, onde o caminho para essa aceitação não é mais através da autojustificação, mas é através da autoaceitação. Então, os profetas e pregadores dessa nova religião vão ensinar a você a se aceitar como você é. É o que uma atriz que se diz evangélica disse, citando supostamente o que estaria na Bíblia. Ela disse o seguinte, e disse Jesus, venha a mim e eu farei a obra. Isso não está na Bíblia, e o que ela estava dizendo é que você poderia vir a Jesus, continuar vivendo do jeito que você desejar, porque se Deus quisesse, Ele iria fazer uma obra na sua vida. Não era necessário transformação, não era necessário arrependimento. O que esses homens estão ensinando é que você precisa se aceitar. E eles aprenderam isso com as terapias seculares, que já há algumas décadas têm como solução para a vida das pessoas que chegam em seus consultórios em busca de terapia, com questões existenciais, com essa necessidade de aceitação. O que essas terapias proporcionam é justamente uma série de ferramentas que vai auxiliar o indivíduo a se aceitar como ele é. E vai empoderá-lo de forma que ele não seja mais refém dessa necessidade de aceitação, mas que ele seja independente e livre, ele se aceite, ele não seja refém da opinião dos outros. Essa autoaceitação como um meio de você se sentir feliz. E o caminho para essa aceitação, através da autoaceitação, ele é facilitado na nova religião, não pelo ascetismo religioso, não por você viver uma série de condutas daquela religião, mas agora pelo desenvolvimento pessoal. É por isso que nós estamos falando sempre. Tivemos um curso maravilhoso aqui na nossa igreja, uma pena que não foi gravado, nosso irmão Leonardo ensinando sobre a teologia do coaching. A teologia do coaching, ela é a teologia que está por trás dessa nova religião, onde o sagrado, o santo, Deus vai ser utilizado como uma forma de proporcionar a essa pessoa essa autoaceitação. Então, nesse evangelho falso, nessa nova religião, o que eles ensinam é o seguinte: Deus ama você, portanto, viva como você quiser, Ele te aceita do jeito que você é. Transformação não é necessário, mudança de vida não é necessária. E as pessoas vêm aos shows, ainda que tenham um nome de culto ou de celebração, mas se assemelham muito mais a shows pop, com luzes, plataformas e qualidade de som de verdadeiros artistas, para proporcionar um ambiente todo especial, característico, para você se sentir bem, para você se sentir feliz. Os pregadores dessa nova religião, eles não podem usar palavras bíblicas como inferno, pecado, porque elas são ofensivas. Então, o centro da nova religião não é Deus, é o ser humano. E o autodesenvolvimento é a ferramenta principal dessa nova religião. Então, você é ensinado a mudar o seu mindset,
Você é ensinado a transformar a sua vida, não por uma ação do Espírito Santo, mas com uma série de técnicas e diversas outras ferramentas. Então, essa nova religião está presente, sobretudo, em diversas igrejas evangélicas, endeusando e deificando o ser humano e fazendo Deus um apêndice para o seu desenvolvimento pessoal. Na antiga religião, Deus era a forma de você enriquecer. Deus era o método que você ficava rico e se livrava das enfermidades. Como essa religião é falsa, ela não tem veracidade bíblica, e muitas pessoas não enriqueceram nem ficaram curadas das suas enfermidades, então eles agora mudaram o discurso. E não é mais aquele discurso de faça isso e Deus vai fazer efetivamente, mas agora não importa se Deus vai fazer ou se Deus não vai fazer. E nesse sentido parece até algo mais bíblico, mas não é. Porque no final o que ele vai dizer o importante é você ser feliz. E Deus está aqui para assegurar isso. Portanto, não faça nada que vai trazer dificuldades, não faça nada onde você tem que abrir mão, porque Deus não está te pedindo isso. Deus, Ele te ama e ponto final. O importante é você se sentir bem. Essa é a nova religião. Agora, já ficou óbvio, justamente porque eu estou chamando de antiga e de nova religião, de que isso não é o Evangelho. Isto não é o Evangelho. O Evangelho, como nós vimos, é o poder salvador de Deus através da fé. Então o Evangelho te oferece aceitação, mas não aceitação por autojustificação, por um cumprimento de uma série de normas. Mas o Evangelho oferece aceitação através dos méritos de Cristo. Ou seja, o que Cristo fez naquela cruz garante que você seja aceito por Deus se você tem fé em Cristo Jesus. O Evangelho garante aceitação não por meio de uma autoaceitação, onde você faz um esforço psicológico para lidar com seus conflitos e com as suas culpas, não. O Evangelho, ele traz aceitação quando você coloca a sua fé no sacrifício de Cristo Jesus. Então percebemos que o Evangelho é muito diferente da religião. Porque enquanto a religião está dizendo a você, faça isso, faça aquilo, faça dessa forma, entrega, faz. Você precisa fazer e no final Deus vai te recompensar. Como que se Deus fosse um ser a ser manipulado, o Evangelho na contramão disso tudo, ele diz, Cristo já fez. Não é através de conduta ou desenvolvimento pessoal, Cristo já fez. Então, pela fé, creia no que Cristo fez e seja aceito por Deus. Você, no Evangelho, pode ser aceito pela obra de Cristo na cruz, por meio da fé. Não é esse ascetismo cultural, se afastando de tudo que é aparentemente mundano e secular, como deixando de jogar um futebol, deixando de ver uma televisão, como se isso fosse profano, e você precisa viver naquela velha religião. Nem esse caminho da nova religião de autodesenvolvimento, de autoaperfeiçoamento. A proposta do Evangelho é a santificação. A proposta do Evangelho é um processo onde o Espírito de Deus que vem habitar em você, quando você crê em Cristo, ele vai transformando a sua vida dia após dia. Ele vai transformando você dia após dia. E numa via de mão dupla, você vai lutando contra a sua velha natureza e alimentando a sua nova natureza através das disciplinas espirituais, buscando então a santificação. E a santificação tem como objetivo o nosso caráter mais parecido com o de Cristo, visando a glória de Deus. Então, na religião, o homem é o centro, no Evangelho, a glória é de Deus. Um exemplo bíblico que eu quero te dar, de alguém que foi transformado pelo Evangelho, é um homem que se encontrava na província romana de Decápolis, mais precisamente na cidade de Gadara, onde hoje é a Jordânia. Jesus, numa madrugada, acalma a tempestade e, dando prosseguimento à navegação, ele sai da província da Galileia e chega na província
de Decápolis, chega em Gadara, e quando ele chega com os seus discípulos maravilhados, porque algumas horas atrás Jesus tinha acalmado a tempestade, e eles estavam agora crendo que Jesus era de fato quem ele dizia que ele era. Jesus é divino, Jesus é poderoso, ele é o Senhor da criação, o que nós temeremos? E quando eles estão saindo do barco, vem um homem de uma figura terrível, desfigurado, sujo, não tomava banho, não dormia, se feria com pedras. Os homens, milhares, dezenas de homens o seguravam, o amarravam, colocavam cadeias e correntes, e ele arrebentava peças de ferro. Um homem que não estava sozinho, um homem que estava cheio de 6.000 demônios, porque esse é o número de uma legião romana. E quando Jesus chega naquela praia, aquele homem cheio de demônios corre em direção a Jesus, se ajoelha e fala: o que você veio fazer aqui, filho do Altíssimo? Por que você veio me perturbar antes do fim dos tempos? E aí Jesus diz para aqueles demônios: sai da vida desse homem, deixa esse homem livre. E os demônios começam a dizer para Jesus: não nos mande embora desse país, por favor, nos permita ficar nesse lugar. E aí Jesus então permite que eles entrem numa manada de porcos. Esses porcos então recebem esses demônios entram nos corpos daqueles porcos e levam esses porcos para o fundo do mar da Galileia, matando e afogando aqueles animais, porque é isso que o diabo faz na vida do ser humano, é isso que os demônios fazem na criação. Eles destroem, eles roubam, eles estão aqui para destruir a criação de Deus, para ir contra a vontade de Deus. E aí então aquele homem agora são livre, ele está sendo transformado por Jesus. E os homens que cuidavam dos porcos, que estavam vendo toda aquela cena, voltam correndo para a cidade e dizem para todo mundo o que estava acontecendo. E de repente os homens saem da cidade e vão à praia ao encontro de Jesus. E quando chegam ali ficam maravilhados, porque encontram aquele homem ex-endemoniado, conhecido por morar nos sepulcros de Gadara, agora sentado, são, em equilíbrio, transformado, salvo da sua condição deplorável. E eles ficam impactados, assustados, e os homens começam a relatar o que Jesus tinha feito. Este é um exemplo do que ocorre quando alguém é salvo pelo Evangelho. Talvez você não tenha a sua vida dominada por demônios, mas todos nós temos as nossas vidas dominadas pelo pecado. E nós precisamos de salvação, nós precisamos de transformação, nós precisamos de um encontro pessoal com Jesus. O Evangelho é o poder salvador de Deus por meio da fé. E isso se dá justamente por uma obra de Jesus em nossas vidas. Meus irmãos, a religião reforma e o Evangelho transforma. A religião pode fazer de você uma pessoa melhor. A antiga religião, a nova religião pode fazer de você uma pessoa agradável, pode fazer de você uma pessoa mais ética, uma pessoa mais politicamente correta. A religião pode fazer pessoas serem melhores, serem legais. Agora, a religião não tem poder para transformar você verdadeiramente, para transformar você no mais profundo do seu ser, no seu espírito. Então a religião poderia dar um banho naquele endemoniado, mas só o Evangelho pode transformá-lo efetivamente. Ele não mudou de roupas, ele nasceu de novo, ele era um outro homem. Jesus ressuscitou o espírito dele que estava morto pelo pecado. Nós temos um problema: nós quebramos as leis de Deus e teremos que enfrentá-lo no dia do juízo final, onde sentaremos na cadeira de um réu e seremos julgados por um juiz justo, santo e perfeito, perfeitamente bom, que não pode tolerar o errado, a iniquidade e o pecaminoso. Portanto, este é o seu problema. Você quebrou as leis de Deus e você terá que enfrentá-lo no dia do juízo. E Ele ama você, mas Ele ama primeiro o que é correto e o que é bom. E pessoas que quebram leis não podem estar soltas na sociedade. Por isso que na eternidade, nós, na condição de pecadores, não herdaremos o reino de Deus, mas seremos lançados no inferno se não nos arrependermos dos nossos pecados, se não cremos nos méritos de Cristo, porque a religião pode fazer de você uma pessoa melhor, a religião pode te transformar, mas a religião não pode resolver o problema do pecado. Você quebrou as leis de Deus, e não é fazendo coisas boas que você vai reparar o seu erro.
Ninguém aqui aceitaria um ladrão, um bandido, um político corrupto se safar da prisão porque ele está dando cestas básicas. Alguém que matou outra pessoa e de repente ele dá 50 cestas básicas e vai para a rua. Ninguém aceita isso. A justiça diz que ele tem que pagar conforme o pecado, conforme o erro. Assim também é a lei de Deus. Esse é o seu grande problema. Não é o diabo, não é o Covid. O seu grande problema é que você está quebrando as leis de Deus desde o dia que você nasceu. E a religião não pode te ajudar com isso. Mas o Evangelho é o poder de Deus para salvar você do banco dos réus. Porque se você crê que Jesus veio à terra em formato humano, apesar de ser divino, morreu apesar de não merecer a morte, nunca ter pecado, e ressuscita ao terceiro dia, dando evidências e provas irrefutáveis que de fato era o Filho de Deus. Esse Jesus morre naquela cruz e recebe então aquele castigo, todo aquele sofrimento que ele recebeu, é a pena que você receberia dos seus pecados na eternidade. Então, se você tem fé nisso, você pode ser absolvido. Então, o Evangelho é esse poder que salva, é esse poder que transforma. E quando nós cremos em Jesus, não racionalmente, porque todo mundo que está me ouvindo nessa noite certamente crê que Jesus veio à terra. Nós não estamos falando de uma fé racional, nós estamos falando de uma fé profunda do coração, uma fé que reconhece quem Jesus é, uma fé que nos leva para além da religião, que nos faz abraçar o Evangelho e que nos permite então sermos salvos e transformados por esse Evangelho. Muitas pessoas dentro das igrejas sentiram arrepios, sentiram emoções, choraram por causa de questões emocionais. Tiveram conversões meramente psicológicas, mas não tiveram impacto ao conhecer verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo. É por isso que você tem prazer no pecado. É por isso que o pecado para você não é algo que te incomoda. É por isso que você vive uma vida tão distante do que Deus deseja e você está bem com isso. Porque você não nasceu de novo. Porque você só tomou um banho e você não foi totalmente transformado. Você vive a religião. Você ainda não conheceu o Evangelho. Porque no dia que o Evangelho salvar você, transformar você, é como Jesus disse para Nicodemos, você vai nascer de novo, você vai ser uma nova criatura, como Paulo disse em 2 Coríntios, e sendo uma nova criatura, tendo a nova natureza, que é a natureza de Deus, nós agora podemos pecar, porque a velha natureza está em nós, mas nós nos entristecemos, porque a nova natureza em Cristo é quem nós somos de fato, é a nossa nova e verdadeira identidade. Então nós pecamos, mas nós nos entristecemos. A maior prova que você tem que você não é regenerado, que você não é salvo, apesar de ser evangélico, é porque você vive em pecado, vive no adultério, vive na mentira, vive no roubo, nunca lê a Bíblia, nunca ora, não tem prazer nenhum em vir à igreja, vem porque seus pais mandam. Isso tudo é evidência de que você é apenas uma pessoa legal e evangélica. E eu suplico a você, se arrependa dos seus pecados e creia no Evangelho, porque a religião não é suficiente para salvar você. Mulheres e homens de Deus, salvos pelo Evangelho, podem vir a pecar, mas o pecado incomoda e a nova natureza prevalece, e o Espírito que habita somente naqueles que foram verdadeiramente salvos incomodam o pecado, de forma que você não se sente confortável no lamaçal do pecado, porque você não é um porco para viver no pecado, na lama, você é ovelha, e você ama andar com o seu pastor. Paul Washer, John MacArthur, sobretudo MacArthur, no seu livro Evangelho segundo Jesus, eles trazem muita luz nisso. Porque nós somos ensinados no evangelicalismo brasileiro, e herdamos isso dos nossos irmãos americanos, de que se você fizer uma simples oração, reconhecendo que é um pecador, você está salvo. E aí você sai dali e volta para a sua vida de pecado com aquela certeza que você está salvo.
Se você sai depois de uma oração como essa, depois de ser batizado na igreja, e você volta para os seus pecados e nunca mais se afasta deles, isso é uma evidência de que você é como aquela semente que começou a brotar, mas os espinhos sufocaram. Você não está salvo. O evangelho é algo que transforma, é algo que salva, é algo que muda completamente. O evangelho gera em nós uma nova natureza. Você, uma vez salvo, você é uma nova criatura. Recapitulando, o texto bíblico diz que o evangelho não é uma religião, o evangelho não é uma mensagem, o evangelho é o poder de Deus, algo sobrenatural para salvar, para tirar dessa condição de pecado, dessa escravidão do pecado, para salvar do juízo vindouro. O evangelho é o poder de Deus que salva, e quando salva ele transforma de todo o que crê. Primeiro do judeu, porque Jesus era judeu e vem primeiro para os judeus, mas também do grego, ou seja, para toda a humanidade. Deus vai salvar um povo de toda a humanidade. Quando você é salvo, você é inserido no povo de Deus. Você agora faz parte do reino de Deus e você agora vai viver a cultura de Deus. Se você não vive a cultura de Deus, é porque você não faz parte do povo de Deus. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Logo no início da minha caminhada, eu tinha uma dúvida muito grande. Apesar dos pastores sempre me ensinarem que eu deveria ter certeza da minha salvação, eu tinha dúvidas. Eu tinha medo de ir para o inferno. Até que eu entendi o evangelho. E quando eu entendi o evangelho, eu entendi que Deus era o Senhor de todas as coisas, que eu era criatura, que Jesus não era o meio para eu ser feliz, mas que Jesus era o Senhor do universo, e diante dele eu deveria me dobrar e viver a minha vida para ele, segundo as suas leis. E a minha conclusão na minha adolescência foi: eu vou viver a minha vida para servir a Jesus. Se eu cair, eu vou me levantar, porque eu vou viver para Jesus. E se no final Jesus desejar me mandar para o inferno, eu vou feliz, porque eu só quero obedecer Jesus. E quando eu me dei conta do pensamento que tinha inundado o meu coração, ali eu tive certeza que Jesus nunca me mandaria para o inferno, porque eu estava dando evidências de que de fato a minha vida estava centrada nele, que o meu coração era para ele, para obedecê-lo. Isso é evidência de alguém que foi realmente transformado pelo evangelho e não simplesmente está vivendo numa religião. A velha religião oferece aceitação através da autojustificação. A nova religião oferece aceitação e uma boa vida através da autoaceitação, usando muito de terapias seculares. O evangelho não é nenhuma coisa nem outra. O evangelho é o poder de Deus. E você pode ser aceito não pelo que você faz, mas pela fé em Cristo Jesus. E uma vez tendo essa fé, agora você terá uma nova natureza e viverá uma vida santa, e não simplesmente de autoaprimoramento, mas de santificação, não sendo melhor na perspectiva do mundo, mas sendo melhor na perspectiva de Deus. E eu concluo, para você que está sendo convencido pelo Espírito Santo, que você vive a religião, você quer encontrar o evangelho, você quer ser salvo, porque se o evangelho é o poder de Deus que salva, você está aí clamando: não há esperança para mim, eu quero ser salvo. Romanos capítulo 10, verso 13 diz: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E eu digo a você, meu amigo, invocar o nome do Senhor não é fazer uma simples oração e sair e voltar para os seus pecados. Invocar o nome do Senhor significa colocar Jesus como o Senhor da sua vida. Isso que significa invocar o nome do Senhor. Então, crer no evangelho para receber esse poder transformador e salvador, e fazer as pazes com Deus, e ter a eternidade garantida na presença de Deus, porque, como eu disse, entender o evangelho e dar esse passo de fé em direção ao evangelho é de fato determinante para a sua eternidade. Crer no evangelho é invocar o nome do Senhor, e crer e invocar significa reconhecer Jesus como o Senhor da sua vida. Isso significa que tudo que você tem, tudo que você faz, todos os seus projetos, os seus sonhos serão
reduzidos a nada diante da sua rendição a Cristo Jesus. Paulo, que era um homem da etnia judaica, que estudou nas melhores universidades da sua religião, era um mestre, era alguém que dentro da sua cultura, dentro da sua religião, era alguém importante. Ele diz: eu considerei tudo isso esterco, não valia de nada, porque Cristo é um tesouro mais precioso e melhor do que qualquer coisa. Então, enquanto você está vivendo os seus sonhos, fazendo Deus de muleta para alcançar os seus objetivos, enquanto você está usando Deus para ter sucesso nessa vida, enquanto Deus é um meio para você ter uma vida politicamente correta ou melhor, para te ajudar nas suas angústias existenciais, você está na religião, morto em seus pecados. Creia em Jesus Cristo como o Senhor, porque isso é a verdade do universo. Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é o Senhor da criação, Ele é Senhor da criação, Ele é Senhor sobre anjos, demônios, principados, potestades, seres humanos, e agora você deve se render a Ele, reconhecê-lo como o Senhor da sua vida. Ele tem um projeto para você, e você vai viver os projetos dEle para a sua vida. Esses projetos são revelados na Escritura, e algumas coisas específicas para você Ele vai te revelando no tempo, na sua caminhada. Esse é o Evangelho. É assim que você pode ser salvo, reconhecendo Jesus como o Senhor da sua vida. Isso significa deixar de viver para você e viver para Ele. Como Ele disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias, então me siga. Seguir a Jesus, invocar a Jesus, vai te custar tudo. Por isso que Ele disse que quem perder a sua vida por amor de mim, vai ganhá-la. Creia no Evangelho, seja salvo, seja transformado. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor, eu quero orar por essa pessoa que me escuta e ainda não foi transformada pelo poder do Evangelho, ainda não está salva. A minha oração é que essa palavra incomode essa pessoa e gere uma fé de tal maneira que ela creia irresistivelmente possa se entregar ao Senhor. Eu oro para que o Senhor faça o que a religião não pode fazer. Eu oro para que o Senhor alcance essa pessoa e a salve, porque nós não podemos nos salvar por nós mesmos. Eu peço, Deus, que essa palavra gere vida e transforme esse coração de pedra em coração de carne. Eu oro, Deus, para que o poder da salvação, através do Evangelho, por meio da fé, alcance essa pessoa, essa criança, esse adolescente, esse evangélico que vive nos seus pecados, achando que está tudo bem porque ele é parte de uma igreja e tem uma boa religião. Deus, que a nova natureza venha sobre essa pessoa, e como alguém agora que nasceu em Cristo Jesus, ela tenha vergonha do pecado, ela tenha nojo do pecado, e ela ame viver segundo a tua vontade. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Jesus abençoe a sua semana, meu querido. Tenha uma vida feliz. E você só pode ter isso pelo poder salvífico do Evangelho. Jesus te abençoe. Até domingo que vem, se Deus assim nos permitir.